Boa noite. Boa noite. Temer já admite a saída de ministros citados na delação da Odebrecht e considera muito provável que alguns peçam para deixar o cargo. O Supremo decide acelerar os processos da Lava Jato. Carmen Lúcia e Edson Fachin criam força-tarefa para dar conta de tantos inquéritos. Ministro Alexandre de Moraes cobra maior prevenção à corrupção e afirma que as investigações não podem depender só de delatores. Justiça americana manda a Odebrecht pagar multa de 8 bilhões de reais. O dinheiro de corrupção em 12 países passou por bancos dos Estados Unidos. Relator prevê reforma trabalhista até o meio do ano. Projeto altera férias, horas extras, trabalho em casa e imposto sindical. Obesidade cresce e atinge 1 em cada 5 brasileiros. Má alimentação, falta de exercício e maior consumo de álcool são as principais causas. O Jornal da Gazeta está no ar. Com a crise econômica e o aumento do desemprego, o comércio ambulante aumenta nos trens, estações de metrô e da CPTM. Já está ficando normal para quem anda de trem ver cenas como essas. Balafine R$1, Balafine vem todos R$1. Só em São Paulo são 3 milhões de desempregados, segundo o IBGE. Com a falta de oportunidades, muitas pessoas recorrem a trabalhos irregulares para pagar as contas. Com imagens feitas pelo celular, flagramos a ação de muitos ambulantes dentro das estações do metrô e da CPTM. Na estação São Bento, logo na entrada, alguns vendem água, chocolate e doce caseiro. Na estação Brás, as mercadorias ficam no chão. Tem roupas, capinhas e películas para celulares. O comércio ilegal acontece até que os funcionários da CPTM interrompem a ação. Os ambulantes correm com as bancas improvisadas e mercadorias na mão. Um deles é pego e expulso da estação. E se tá ruim fora, o jeito é ir para dentro dos vagões. Eles vendem de tudo um pouco. No metrô passam mais de 4 milhões de pessoas por dia. Por isso, tentar vender mercadorias lá dentro pode ser opção para muita gente que está precisando de dinheiro. Eu estou desempregada agora. Tudo bem que agora eu não estou precisando, mas se um dia precisar, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Faz assim. E aí fica falando... Berrando, é isso, é aquilo, bota o negócio no colo da gente, sem a gente querer comprar. É proibida a venda irregular dentro do metrô e da CPTM. Em cada vagão, há cartazes de que é possível denunciar. Em nota, a CPTM afirma que diariamente as equipes de segurança atuam promovendo rondas nos trens e estações para coibir o comércio ambulante. Os vendedores são retirados dos trens e as mercadorias apreendidas. Ainda segundo a CPTM, em 2016 foram feitas 41 mil retenções e o serviço SMS recebeu cerca de 11 mil denúncias de comércio ilegal. Após 10 dias, a polícia prende um suspeito de envolvimento em uma chacina na zona norte de São Paulo, que deixou 6 mortos. A disputa por pontos de venda de drogas e de caça-níqueis pode ter motivado os crimes. A prisão ocorreu no fim de semana. Foi o primeiro capturado até agora, suspeito de participar da chacina que deixou 6 mortos no Jaçanã há quase 2 semanas. A polícia não forneceu detalhes de como chegou até esse suspeito, nem o local onde ocorreu a prisão. Também não revelou a identidade dele. No comunicado à imprensa, a Secretaria de Segurança Pública diz apenas que novas informações não seriam divulgadas para não prejudicar a investigação em andamento. No dia 4 deste mês, por volta das 11 da noite, 2 homens numa moto atiraram contra quem estava nesse bar no Jaçanã. 6 pessoas morreram e 3 ficaram feridas. Os mortos tinham entre 35 e 46 anos e só um homem já tinha sido preso por tráfico de drogas. Do outro lado da cidade, no Campo Limpo, na Zona Sul, outra chacina acontecia quase que ao mesmo tempo. 2 homens, também numa moto, passaram atirando e mataram 3 pessoas. A perícia constatou que os criminosos usaram armas de calibres diferentes. Mesmo assim, a polícia investiga se os atiradores pertencem ao mesmo bando. Também considera que as mortes podem ter relação com a disputa por pontos de venda de drogas e de caça-níqueis. Um casal foi encontrado morto no quarto do hotel Maxud Plaza, aqui na região da Avenida Paulista.
As vítimas tinham 18 e 19 anos. Uma das hipóteses é de que os dois tenham feito um pacto de morte, devido às anotações feitas por eles e encontradas junto aos corpos. A polícia trabalha com a principal hipótese de assassinato seguido de suicídio. Os parentes e amigos do casal vão ser ouvidos ainda pelos investigadores que tentam entender o que de fato aconteceu no quarto deste hotel aqui na região da Avenida Paulista, no centro de São Paulo. Caína Maciel, de 18 anos, e Luiz Fernando Cafrune, de 19, namoravam há cerca de 1 ano. Segundo informações de familiares, brigavam bastante e tinham se separado. Mas neste fim de semana, eles reataram e saíram para um passeio no sábado. Como a garota não voltou para casa e nem atendia ao celular, a mãe acionou o localizador no aparelho e acabou chegando aqui ao hotel. Quando eles conseguiram entrar no quarto, já encontraram os 2 jovens mortos com marcas de tiro pelo corpo. A polícia apreendeu ainda uma arma e anotações em um papel. Os corpos foram levados ao Instituto Médico Legal para a necrópsia. O enterro da jovem está marcado para amanhã em Taboão da Serra. O Hotel Maxud Plaza disse numa nota que está colaborando com as autoridades para esclarecer esse crime e que se solidariza com a dor dos pais e parentes das 2 vítimas. Em evento promovido pelo LIDE, o grupo de líderes empresariais fundado pelo prefeito João Dória, do PSDB, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, afirma que é necessário investir em prevenção para não haver outro mensalão ou petrolão em alguns anos. Alexandre de Moraes discursou para uma plateia de empresários sobre segurança pública e cidadania. Ele será o próximo a votar em uma ação que está no Supremo Tribunal Federal que discute a legalidade do uso e do porte de drogas. O foco, ao meu ver, mais importante de toda a discussão sobre drogas é a questão do crime organizado, é o combate inteligente ao crime organizado. O que se fazer com o crime organizado? Ou alguém aqui seriamente acha que se descriminalizar tão somente, o crime organizado vai falar, obrigado, então agora eu não vou mais realizar tráfico, eu não vou mais matar para ter arma para isso, só vai mudar o nome do crime, vai se chamar contrabando. Mas o tema que predominou nos debates foi a corrupção revelada nas delações premiadas no âmbito da Operação Lava Jato. Sem citar detalhes, Alexandre de Moraes falou sobre a necessidade de uma reforma política e mudanças nas regras do foro privilegiado. O Brasil é excessivo no foro privilegiado? É. O Brasil é o país que tem o maior número de autoridades com foro privilegiado. Veja, o que adianta nós passarmos do mensalão para o petrolão e daqui a uns anos para outro ano, se nós não atacarmos primeiro os mecanismos de prevenção. Moraes defendeu a criação de varas especiais para o julgamento de casos de corrupção e crime organizado. Para ele, é preciso dar estrutura ao judiciário de primeira instância para evitar a prescrição dos crimes. O ministro também comentou o pedido feito por entidades como a Ordem dos Advogados do Brasil, que querem a convocação de juízes auxiliares para atuar nos processos da Lava Jato que estão no STF. Alexandre de Moraes diz que será a favor do reforço se essa for a vontade do relator, o ministro Edson Fachin. Nesse momento, o senhor do momento da investigação não é o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, via o seu ministro relator, rapidamente, primeiro a ministra presidente rapidamente homologou as relações, depois rapidamente o ministro relator analisou os casos e agora, para usar um jargão futebolístico, a bola está com a Procuradoria-Geral, não com o Supremo Tribunal Federal. Alexandre de Moraes disse que pode recorrer às regras que prevêem a declaração do impedimento se atuar nos julgamentos de políticos com quem trabalhou, como o atual ministro de Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab. Moraes foi secretário municipal da gestão de Kassab na Prefeitura de São Paulo. As questões de impedimento e suspeição, elas são previstas no Código e no Regimento. Se algumas dessas questões, no momento, forem arguídas, eu vou analisar no momento. Agora à tarde, a presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, decidiu criar um grupo especializado que vai reforçar a equipe do ministro Edson Fachin, o relator da Lava Jato.
Mais cedo, a OAB havia pedido à ministra a instalação de uma força-tarefa na corte para agilizar a fase de coleta de provas dos processos. O conjunto de ações hoje apurando desvios da Petrobras é de 115 inquéritos e 5 ações penais, tudo sob responsabilidade de Fachin. Segundo a OAB, as denúncias causam enorme apreensão à sociedade brasileira com possíveis danos à imagem do país no processo de combate à corrupção e de busca de decência na política e na atuação do Estado. Em mais um vídeo, Marcelo Odebrecht admite que a empresa usou Caixa 2 para pagar milícias, guerrilha e resgate de sequestro. De acordo com Marcelo, o Departamento de Operações Estruturadas da empreiteira, que era o setor que distribuía propinas, foi criado inicialmente para repasses a políticos e agentes públicos. No entanto, o departamento foi responsável por pagamento para milicianos no Rio de Janeiro e para resgates de funcionários sequestrados no Iraque, Colômbia e Peru. Você não atua em países com guerrilha ou nas favelas do Rio sem pagar milícia, sem pagar. Então tem muito dinheiro que corre. Você, inclusive, a gente paga sequestro. Eu meio participei da questão para trazer o corpo do engenheiro nosso que foi sequestrado no Iraque. Eu participei junto com o governo brasileiro da negociação que envolveu, inclusive, o governo italiano. A gente deu, se não me engano, foi uns 5 milhões de dólares. Isso é por fora, tá certo? A gente pagou sequestro na Colômbia, sequestro no Peru. Esse tipo de pagamento tinha. Tinha questão de emitir. Então, tinha questão de você vai para esses lugares, o subcontratado quer dinheiro. Ele não transita nota fiscal. Você vai para uma obra lá na zona de guerrilha da Colômbia, o subcontratado quer dinheiro. Outros delatores da Odebrecht também já afirmaram que a empresa pagou propina até mesmo para índios. Um dos casos foi em Rondônia, para evitar problemas nas obras das hidrelétricas de Santo Antônio e Geral. Emílio Odebrecht disse em depoimento que mandou parar o pagamento de propinas quando o filho Marcelo foi preso. Mas, segundo ele, os pedidos continuaram. Marcelo Odebrecht foi preso em junho de 2015, 1 ano e 3 meses depois da deflagração da Operação Lava Jato. Aos procuradores, Emílio detalhou as medidas que tomou após a prisão do filho. Uma delas foi que daí para frente terminou o Caixa 2. Zerava os compromissos que existiam, morrer, desfazer tudo, não existe mais. Ele citou ainda a devolução de um terreno que tinha sido comprado do publicitário Duda Mendonça, como pagamento de uma dívida de Caixa 2 que ele cobrou da Odebrecht logo após a prisão de Marcelo. Emílio não diz qual foi o valor da dívida de Marcelo com Duda Mendonça, mas afirmou que era referente ao pagamento do marqueteiro na campanha de Paulo Scaff em 2014. Naquele ano, o presidente da Fiesp concorreu ao governo de São Paulo pelo PMDB. Eu precisava dar o exemplo na hora que constatou, mesmo assim, eu mandei devolver o terreno. Não, mas o terreno vale mais do que... Não interessa. Devolve o terreno, desmancha, ele é que fica nos devendo. Eu prefiro que ele fique nos devendo um dinheiro que tem a ver com o ativo que a gente devolveu, que vale mais do que o compromisso que tinha com ele, mas eu não quero voltar ao sistema anterior. Já o ex-presidente da Odebrecht Ambiental, Fernando Reis, disse que mesmo com a prisão de executivos da empreiteira, vários políticos pediram contribuição nas eleições municipais do ano passado. Ele não cita quais políticos pediram dinheiro. E mesmo na eleição de 2016, onde nós não praticamos nada, absolutamente nada, já com a Lava Jato em curso, já com os nossos executivos presos, já com a consciência de que a Odebrecht estava fazendo uma delação e a imprensa divulgando isso, mesmo assim, nós fomos buscados por vários políticos para fazer contribuição de campanha de Caixa 2. Duda Mendonça não quis se manifestar sobre as acusações. O marqueteiro fechou acordo de delação premiada com a Polícia Federal. O acordo ainda precisa ser homologado pela Justiça. Segundo Benedito Barbosa Júnior, ex-diretor da Odebrecht, o senador e presidente nacional do PSDB, Aécio Neves, pediu 6 milhões via Caixa 2. Benedito Júnior disse que foi procurado pelo Tucano em março ou abril de 2014. A conversa teria acontecido no apartamento do senador, na praia de Ipanema, no Rio de Janeiro. Em torno de março ou abril de 2014, fui procurado pelo senador Aécio Neves, que me
pediu que eu programasse uma ajuda de campanha de forma de caixa 2 para um grupo de candidatos que faziam parte da base a qual ele liderava. Segundo o delator, teriam sido beneficiados Antônio Anastasia, do PSDB, que se candidatou ao Senado. Ele foi o relator do impeachment de Dilma Rousseff. Dimas Fabiano Toledo, do PP, que concorreu à Câmara e foi eleito deputado federal. Ele é filho de Dimas Toledo, apontado por delatores como o intermediário de Aécio em Furnas. E Pimenta da Veiga, que se candidatou ao governo mineiro em 2014 pelo PSDB, mas perdeu a eleição. Eu disse a ele que iria programar os pagamentos, mas que eu não faria pessoalmente. Quem do lado dele coordenaria essa combinação. Ele falou: gostaria que vocês procurassem o Oswaldo Borges, como das outras vezes que a gente fez pagamentos de forma ilícita. O Oswaldo atuava como um tesoureiro, operando esse tipo de recurso que viesse de caixa 2. E eu falei: então o Sérgio Neves, que é o diretor superintendente da Odebrecht em Minas, vai procurar o Oswaldo e combinar os pagamentos. Aécio nega as acusações e diz que pediu apoio a diversos candidatos, sempre nos termos da lei. Delator da Odebrecht diz que a empresa pagou propina para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia do DEM, para o presidente do Senado, Eunício Oliveira, para o senador Romero Jucá e para o deputado Lúcio Vieira Lima, todos do PMDB. Segundo Carlos Fadigas, ex-executivo do Grupo Odebrecht, os 4 parlamentares foram alguns dos beneficiados com propina de R$6 milhões a favor de uma medida provisória sobre o setor do etanol. A MP foi editada no governo Dilma. Ele disse que a negociação com os políticos foi comandada por Cláudio Melo Filho, ex-diretor de Relações Institucionais da Odebrecht, e pelo presidente do grupo, Marcelo Odebrecht. E aí agora, portanto, com a medida provisória dentro do Congresso Nacional para ser aprovada, depois da edição dela, houve uma mobilização pela aprovação dessa medida provisória. Ela atendia o interesse de mais de uma empresa do grupo, motivo pelo qual o Marcelo Odebrecht, o Cláudio Melo se envolveram, além de vários outros executivos. Aos procuradores, o delator relatou que após a aprovação da medida provisória, ele foi procurado por Cláudio Melo para falar sobre o pagamento aos políticos que atuaram em favor da MP. Na sequência disso, o Cláudio procurou a mim e ao Marcelo e relatou a necessidade de liberação de recurso de R$6 milhões para parlamentares que tinham atuado na aprovação dessa medida provisória. Romero Jucá era uma dessas pessoas e que o senador Eunício Oliveira era outra dessas pessoas. Além disso, já agora, recentemente, dentro do processo de colaboração, com a ajuda dos advogados da empresa, eu fui ao sistema Drauzes, que é o sistema da área de operações estruturadas, que é um sistema que eu não conhecia à época, mas enfim, fui lá. E conseguimos identificar mais 2 nomes associados à aprovação dessa medida provisória. Lá, junto com o Eunício e com o Romero Jucá, constam também os deputados Lúcio Vieira Lima e o, à época, deputado, hoje presidente da Câmara, Rodrigo Maia. E a Justiça dos Estados Unidos condenou a Odebrecht a pagar $2 bilhões e 600 milhões, o equivalente a R$8 bilhões em multas em um caso de corrupção. Um braço da Odebrecht, a Braskem, se declarou culpada em um caso de pagamento de suborno. A empreiteira é acusada de pagar 788 milhões em contratos em 12 países, principalmente na América Latina. O caso foi julgado pela Justiça americana porque parte do dinheiro da propina passou por bancos americanos. Na decisão, a Justiça determinou que o dinheiro da multa deve ser destinado aos Estados Unidos, Suíça e Brasil. Segundo agências de notícias, essa é a pena maior da história dos Estados Unidos para um caso estrangeiro de suborno. Em entrevista à rádio Jovem Pan, o presidente Michel Temer nega acordão com ex-presidentes contra a Lava Jato. Na entrevista, Temer classificou como eventos estarrecedores, desagradáveis e preocupantes as denúncias feitas pelos delatores da Odebrecht, mas negou que estivesse participando de um acordão com os ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso e Lula para amenizar os efeitos da Lava Jato.
fazer um acordão para acabar com isso aí, isso é absolutamente inviável. Eu não participo, não promovo e jamais fui questionado ou perguntado a respeito disso. Aliás, hoje, até o presidente Fernando Henrique, o ex-presidente Fernando Henrique, disse que não tem conversa nenhuma nessa direção, e não tem mesmo. Isso tudo ocorreu porque nós fomos fazer uma visita ao presidente Fernando Henrique num momento, eu e alguns ministros num outro momento, tendo em vista um doloroso acontecimento que envolveu o ex-presidente Lula. E nessa ocasião, ele disse: olha, Temer, nós precisamos conversar, já falei com o Fernando Henrique hoje, mas até quando ele disse isso, ele disse: precisamos conversar sobre a reforma política. Agora, se num dado momento sério, Temer, você passou 24 anos no parlamento, o presidente Fernando Henrique não sei quantos anos, Lula igualmente, vocês não querem trabalhar um pouco na hipótese de uma reforma política? Daí, quem sabe, isto pode ser visto, mas apenas sobre esse tópico, não sobre o que está acontecendo hoje no país, né? Michel Temer é citado nas delações da Odebrecht. No entanto, ele não vai ser alvo de investigação neste momento. Para o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, Temer tem a imunidade temporária, já que não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao mandato. O PSOL diz que vai pedir ao Supremo para rever a imunidade e incluir Temer entre os investigados. Na entrevista à Jovem Pan, Temer comentou ainda a situação dos 8 ministros que foram citados nas delações da Odebrecht. O presidente afirmou que alguns deles podem deixar voluntariamente o governo. É muito provável que alguns ministros achem que não possam continuar, fiquem desconfortáveis no cargo e saiam dele. Temer disse que só vai afastar os ministros se houver denúncia formal do Ministério Público. O afastamento definitivo só no caso de os citados se tornarem réus. Não vou demitir ou exonerar simplesmente porque alguém falou de outro. Quando houver provas robustas, e a prova robusta mais evidente se dá pela hipótese da denúncia, daí é que eu começo a tomar providência. Com base nas delações da Odebrecht, vão ser alvo de inquéritos no Supremo os ministros da Casa Civil, Eliseu Padilha, da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, e da Integração, Hélder Barbalho. Os 3 são do PMDB. Das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, e das Cidades, Bruno Araújo, os 2 do PSDB. Da Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab, do PSD. Da Agricultura, Blairo Maggi, do PP. E da Indústria e Comércio Exterior, Marcos Pereira, do PRB. Direto de Brasília, Josias de Souza fala agora sobre o discurso de Temer em relação aos citados na delação da Odebrecht. Michel Temer reagiu à devastação provocada pela colaboração da Odebrecht com um par de entrevistas. Nelas, o presidente reiterou que não cogita afastar nenhum dos ministros enrolados no escândalo. Alguns desses ministros frequentam a cozinha do Palácio do Jaburu, onde mora o presidente. A decisão de Temer, com trocadilho, é uma temeridade inútil. O gesto é temeroso porque carboniza a legitimidade do governo, que já é muito baixa. É inútil porque os ministros vão cair, cedo ou tarde, pela simples e boa razão de que a situação deles tornou-se insustentável. No ambiente de franca deterioração moral, a única providência aceitável de Temer seria a exoneração dos ministros sob investigação. Isso não significa condenar ninguém previamente, todos têm o direito de se defender. Mas o brasileiro comum, que molha a camisa diariamente para encher a geladeira, tende a achar que o melhor é que os suspeitos se defendam longe dos cofres públicos, como mandam a lógica, o bom senso e a prudência. Temer continua apostando nas reformas econômicas como seu principal balão de oxigênio. Faz muito bem, é o que lhe resta. Mas para que a coisa funcione, quem pede sacrifícios à sociedade precisa pelo menos parecer decente. Ao manter do seu lado auxiliares tóxicos, rezando para que alguns deles tomem a iniciativa de pedir para sair, o presidente acaba correspondendo a todos que não têm qualquer motivo para confiar nele. A essa altura, usar óculos com lente cor-de-rosa para ter melhor visão dos destroços é pura ilusão de ótica. Boa noite. Da cadeia, Eduardo Cunha rebateu afirmações feitas pelo presidente Michel Temer. A informação foi divulgada agora há pouco pelo jornal Folha de São Paulo. Na semana passada, Temer admitiu um encontro com um ex-executivo da Odebrecht, do qual Cunha também teria participado, mas negou o pedido de dinheiro para a campanha. Segundo a Folha, o ex-presidente da Câmara dos Deputados diz no texto que a reunião, que foi em 2010, foi agendada diretamente por Temer.
Cunha também afirma que a decisão de abrir o processo de impeachment de Dilma em dezembro de 2015 foi discutida com o então vice-presidente 2 dias antes de ser oficializada. Em entrevista à Band, Temer deu outra versão dos fatos. Disse que Cunha procurou para dizer que, como o PT havia prometido votar a seu favor no processo de cassação que tramitava no Conselho de Ética, o deputado tinha decidido engavetar os pedidos de impeachment de Dilma. Mas como o PT voltou atrás, Cunha o teria procurado novamente para dizer que o processo seria aberto. Em mais uma etapa das delações dos ex-executivos da Odebrecht, o ex-presidente da empreiteira, Benedito Júnior, afirmou ao Ministério Público Federal que a companhia participou de um cartel de empresas para fraudar a concorrência por obras em aeroportos de todo o Brasil. As fraudes, segundo o delator, aconteceram a partir de 2003, primeiro ano do governo Lula do PT. De acordo com Benedito Júnior, o cartel foi organizado pelo então presidente da Infraero, Carlos Wilson, que comandou a empresa entre os anos de 2003 e 2006. Wilson morreu em 2009 de câncer. Foi senador e deputado federal pelo PT de Pernambuco. No depoimento, Benedito Júnior diz que Carlos Wilson exigia das empresas 3% do valor dos contratos, em forma de doações eleitorais oficiais e via Caixa 2 para o PT e o PTB. Foi uma organização de mercado, havia assumido o governo novo, o governo Lula, e estava se planejando uma modernização dos aeroportos e foi colocada uma pessoa na Infraero politicamente escolhida e ela começou a articular com as grandes empresas como fazer essa licitação. Qual era a pessoa? Era o senador Carlos Wilson. A partir do momento que ele foi escolhido, ele buscou as empresas para dizer: estou aqui representando os interesses do Estado para que haja um ordenamento do mercado, para que essas obras que vão sair estejam acertadas com vocês, com as empresas maiores do mercado. Quais empresas? Andrade, Camargo, Queiroz e OS. Além da fraude nas licitações, Benedito Júnior admitiu que a Odebrecht usava a cervejaria Itaipava para fazer doações de fachada para candidatos. Um outro ex-executivo da empresa, Luiz Eduardo Soares, afirmou que o dinheiro da empresa ajudou o PT a comprar um dossiê em 2006 contra o candidato José Serra, do PSDB, que concorria com Lula à presidência da República. O dossiê dos aloprados foi um escândalo que aconteceu em 2006, nas vésperas da eleição presidencial, quando integrantes do PT foram presos pela Polícia Federal, ao tentar comprar um dossiê falso contra o adversário de Lula na época, o candidato José Serra, do PSDB. Segundo o ex-diretor da Odebrecht, Luiz Eduardo Soares, o dinheiro veio da cervejaria Itaipava, que tinha uma operação conjunta com a Odebrecht. Nós chegamos lá e tive a surpresa de estar lá, além de Benedito Júnior, o seu Walter Faria, tivemos uma reunião com o José de Filipe. E como nós tínhamos essa operação, que já tinha começado, de troca de reais por dólar, eles estavam com medo, que descobriram que uma parte desse dinheiro estava com o timbre da Leroy Caxias. E aí mostrava que isso era da cervejaria Itaipava. O ex-presidente da Odebrecht, Benedito Júnior, disse que a cervejaria era usada corriqueiramente pela empreiteira para fazer doações de fachadas da construtora para candidatos. A gente nunca queria ser o primeiro que estava doando nas páginas de jornal. Então o que nós fazíamos? Nós delimitávamos um valor para ser doado oficialmente, a gente buscava um parceiro, e nominalmente aqui a gente usava a cervejaria Itaipava, para doar em nosso nome, e fazíamos doações de Caixa 2, de tal maneira que as três se completavam, para que a gente ficasse com o nosso volume atendido, mas sem ficar com a doação oficial totalmente exposta. Essa era a lógica do processo de doação nossa. Daqui a pouco, aqui no Jornal da Gazeta, Maria Lídia entrevista ao vivo o sociólogo Rodrigo Prando. O ex-presidente Lula desiste de receber homenagem em Minas Gerais. Segundo a assessoria do Instituto Lula, o petista não irá à cerimônia da Inconfidência em Ouro Preto, interior de Minas, no próximo dia 21. A convite do governador Fernando Pimentel do PT, o ex-presidente seria homenageado na cerimônia de entrega da Medalha da Inconfidência.
De acordo com o Instituto Lula, a desistência não tem relação com as delações da Odebrecht e que a decisão de não comparecer foi tomada antes de se tornarem públicos os vídeos e áudios dos delatores na semana passada. Lula recebeu a medalha da Inconfidência em 2003, no primeiro ano do governo Aécio Neves, do PSDB. A medalha oferecida neste ano é uma promoção ao grau máximo da comenda. E o movimento Passe Livre fez um protesto em frente à casa do prefeito João Dória. Os manifestantes colocaram fogo em pneus na Rua Colômbia, no Jardim Europa, próximo à casa de Dória. Essas fotos foram postadas na página do movimento Passe Livre no Facebook. O MPL afirma que o protesto é contra o aumento da tarifa do transporte público. Os novos valores da integração entre ônibus e trilhos e do bilhete único mensal passaram a valer no sábado. A semana começou fria e chuvosa aqui em São Paulo. Nesse momento, os termômetros marcam 18 graus. Será que vai continuar esse frio? Vamos à previsão da semana com Mariana Armentano. Nessa terça-feira, os maiores volumes de chuva vão ficar concentrados na região norte do Brasil. Mas por aqui, apesar da frente fria já se afastar para o oceano, ainda teremos muita nebulosidade, friozinho e chuvinha fraca entre o litoral do Paraná, pegando o leste paulista até o Rio de Janeiro. Já nessa área entre o leste de Minas Gerais, Espírito Santo e sul da Bahia, o sol até aparece, mas pode chover a qualquer hora do dia. Já entre o Rio Grande do Sul, passando pela região central do Paraná, quase todo o estado de São Paulo, até Minas, o sol predomina e não chove, assim como de Goiás até o interior do Nordeste. Vamos ver aqui a nossa tabela de temperaturas? Em Curitiba, amanhã, tempo bem fechado, chuvoso, com mínima de 14 e máxima só de 19 graus. Na capital fluminense, o sol também praticamente não aparece e a máxima não passa dos 27. Já Brasília vai ter um dia de tempo firme, com máxima de 29 graus e em Salvador, calorão de até 30 graus amanhã. Para São Paulo, como a gente já falou, a terça-feira vai ser de muita nebulosidade em toda a faixa leste. No interior do estado, o sol predomina e as temperaturas, apesar de terem caído um pouquinho em relação aos últimos dias, continuam altas. Faz calor amanhã à tarde de até 30 graus em Presidente Bernardes, em Votuporanga e também na região de Ribeirão Preto. No litoral, com o tempo mais fechado, as temperaturas vão ficar entre 19 e 25 graus em Santos e entre 19 e 24 graus em Caraguatatuba. Para a capital, o dia vai ser bem parecido com o de hoje, por isso se agasalhe e não esqueça o guarda-chuva, viu? Nessa madrugada teremos mínima de 16 graus e máxima amanhã à tarde só de 23 graus por aqui. Na quarta-feira o tempo abre, mas continua friozinho. Teremos mínima de 14 e máxima de 24. E na quinta-feira esquenta, a máxima prevista é de 27 graus com sol e céu azul. Começou hoje em todo o Brasil a campanha de vacinação contra a gripe. Este ano, a novidade é a inclusão dos professores da rede pública e privada entre o público-alvo. A campanha vai até o dia 26 de maio. A meta é vacinar 54 milhões de pessoas. Seu Sebastião chegou cedo e encontrou o posto de saúde na Barra Funda vazio. Não demorou nada e ele já estava protegido contra o vírus da gripe. E todo ano é assim. O mecânico aposentado não se descuida. Antes eu tinha uma gripe muito forte. Agora dá, mas é de vez em quando, mas bem fraca. Melhorou demais. Ricardo e Ramira também escolheram o primeiro dia da campanha para se vacinar. Já são 4 anos consecutivos e com bons resultados para o casal. Para mim foi bom, né? Eu nunca tive problema com reação, né? Não tive nenhuma gripe assim tão significativa. Depois que passei a tomar a vacina, então a gente mantém. A gente tem que prevenir, né? Porque ficar tomando remédio para gripe nessa idade nossa também não dá. A vacinação vai ocorrer de forma escalonada. A partir de hoje, as doses já estão disponíveis para as pessoas com 60 anos ou mais, além dos profissionais da saúde. A partir do dia 24 de abril, poderão ser imunizadas crianças entre 6 meses e 5 anos de idade. Indígenas e também gestantes e mulheres que tiveram filhos há menos de 45 dias. No dia 2 de maio, será a vez dos portadores de doenças crônicas, como diabetes e hipertensão.
A novidade este ano é a inclusão dos professores das redes pública e privada no público-alvo da campanha, que tem direito de receber gratuitamente a vacina do Sistema Único de Saúde. Só nas escolas municipais de São Paulo são mais de 80 mil professores. A vacinação para este grupo começa a partir do dia 8 de maio. A estatística de óbitos relacionadas à gripe são preocupantes desde 2009, quando teve início a primeira epidemia. Só em 2016, ano com maior incidência de casos, mais de 2.200 brasileiros morreram por problemas relacionados à doença. A meta do Ministério da Saúde é imunizar mais de 54 milhões de pessoas em todo o país. 90% do público prioritário, um percentual acima dos 80%, que foi o objetivo traçado no ano passado. A campanha nacional também foi antecipada. O vírus influenza, ele tem a maior circulação no período de inverno. A vacina, ela demora cerca de 2 semanas para o início da proteção e 4 semanas para a proteção total. Então é importante as pessoas tomarem a vacina antes do período de inverno para ficarem protegidas. Uma pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde mostra que em 10 anos a população obesa no Brasil passou de 11,8% para 18,9%. De acordo com o estudo, a obesidade atinge 1 em cada 5 brasileiros. O excesso de peso também é maior. Em 2006, 42,6% dos entrevistados tinham excesso de peso, sem obesidade. No ano passado, esse índice foi de 53,8%. De acordo com a pesquisa, a obesidade cresce por vários fatores, entre eles a má alimentação, falta de exercício físico e aumento do consumo de álcool. A pesquisa ouviu mais de 53 mil pessoas maiores de 18 anos em todas as capitais brasileiras. O Ministério da Saúde vai destinar vagas de cubanos do Mais Médicos a profissionais brasileiros formados aqui ou no exterior. Cuba suspendeu o envio de profissionais após pedidos de permanência no Brasil. A decisão foi tomada depois que Cuba suspendeu a vinda de 710 profissionais para o programa. A medida é uma reação ao aumento de ações na justiça que garantem a permanência de profissionais cubanos no país. Pelo menos 88 já pediram residência no Brasil. No entanto, de acordo com o ministro da Saúde, Ricardo Barros, já era do interesse do governo brasileiro reduzir a participação de médicos cubanos no programa, que são atualmente pouco mais de 11 mil. Uma reunião entre representantes do Ministério da Saúde, da Organização Pan-Americana de Saúde e do governo cubano está prevista para as próximas semanas. O mercado financeiro reduziu pela 6ª semana consecutiva a expectativa para a inflação em 2017. A pesquisa Focus mostra que a previsão para o IPCA caiu 4,06%. A previsão para o crescimento do PIB em 2017 também foi reduzida agora para 0,40%. O índice conhecido como prévia do Banco Central para o PIB, o IBC-BR, teve alta de 1,31% em fevereiro na comparação com janeiro. Foi a segunda elevação mensal consecutiva neste ano. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. A prévia do PIB divulgada pelo Banco Central veio bem acima das projeções. Isso tem relação, em parte, com a mudança na metodologia da apuração de atividade pelo IBGE. Para se ter uma ideia, o setor de serviços saiu de uma queda de 2,2% em janeiro para um avanço de 0,2%. O Banco Central já incorporou esses novos dados no IBC-BR e o mercado financeiro, que só tem cortado as projeções, também deve elevar a previsão do PIB, que pode sair dos 0,4% atuais, como nós vimos no relatório Focus de hoje, para 0,7% até 1%. A mudança de metodologia não é artificial, tem explicações técnicas, mas mesmo que leve a expectativas melhores, não será nada excepcional. Continua aquela história do copo meio cheio e meio vazio. De positivo, tem o fato de estar nos deixando para trás uma recessão histórica. Vários índices têm melhorado, independentemente da metodologia. E a queda mais acentuada da inflação, assim como dos juros, em algum momento vai impulsionar o consumo, o que terá reflexo sobre a indústria, a economia em geral. Aliás, a Confederação dos Lojistas e o SPC já registraram, agora na Páscoa, a primeira expansão de vendas em 2 anos, mais 0,93%. Desde o Dia das Mães de 2014, o comércio só registrava queda de movimento na comparação anual das principais datas.
Agora, tem um lado negativo desse copo meio cheio. A reação da economia tem sido muito lenta, desigual e incerta. Tem um mês que um dado melhora, no outro piora. Se a economia crescer 1%, ainda não será nada de mais substancial para compensar o retrocesso dos últimos anos. E ainda tem problemas sérios, como o desemprego, que pode avançar mais, o baixo nível de investimentos, o desequilíbrio fiscal e as incertezas agora relacionadas às delações e investigações da Lava Jato. O governo está negociando, insistindo em garantir a aprovação da reforma da Previdência, mesmo com concessões que vão reduzir muito a economia final de gastos. Se conseguir isso, no atual cenário, já será uma vitória. Sem a reforma, a economia terá uma trava a mais. O melhor disso tudo é que a tendência é de retomada, ainda que a passos lentos. Eu volto na quinta-feira. Até lá. Continua a troca de ameaças entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte. Numa visita à Coreia do Sul, o vice-presidente americano afirmou que a Coreia do Norte não deve desafiar a paciência e a determinação do governo Trump. Na ida à zona desmilitarizada entre as Coreias, Pence disse que apesar de Washington querer a desnuclearização da Coreia do Norte por meios pacíficos, a era da paciência estratégica americana já acabou e todas as opções de contenção das ameaças norte-coreanas estão sobre a mesa. Hoje, a Rússia afirmou que a possibilidade de um ataque americano unilateral é um caminho arriscado a ser seguido e que, apesar de não defender os testes balísticos da Coreia do Norte, os Estados Unidos não têm permissão para violar as leis internacionais. O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, que até agora não tinha se manifestado diretamente sobre as tensões com os Estados Unidos, condenou a ação americana na Síria. Segundo ele, o bombardeio de uma base militar síria pelos Estados Unidos foi um ato temerário de invasão. Kim Jong-un culpou os Estados Unidos pelo período de tensão. Afirmou que vai continuar com seus testes militares semanais e reforçou que o país está pronto para qualquer guerra e que não vai ficar em silêncio em caso de um ataque americano, como o que aconteceu na Síria. Na Coreia do Sul, o presidente é indiciada formalmente em caso de corrupção que levou ao impeachment. Park Geun-hye, que já está presa preventivamente desde o começo de março, é acusada de suborno e abuso de poder, entre os outros crimes por participar de uma rede montada por uma amiga e conselheira para extorquir mais de 70 milhões de dólares de diferentes empresas sul-coreanas. O escândalo levou a Assembleia Nacional a destituir a presidente em dezembro, o que acabou com a imunidade de Park e abriu caminho para uma investigação. Se condenada, a pena de Park Geun-hye pode variar entre 10 anos de detenção à prisão perpétua. E agora vamos às notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. Depois do esporte, Maria Lídia Flandre entrevista ao vivo o sociólogo Rodrigo Prando. Fim de semana de surpresas. Surpresas não sei, mas nas semifinais do Campeonato Paulista. A Ponte Preta jogou muito e fez 3-0 em cima do favorito Palmeiras. Foi surpresa, Celso? O placar foi. Os 3-0 realmente surpreenderam. A Ponte Preta sobrou em campo, Gamberini. Belo trabalho do Gilson Kleina. O Corinthians também venceu São Paulo, no Morumbi com cerca de 45 mil torcedores. E o que deixa aí Corinthians e Ponte Preta muito perto de reviver uma final depois de 40 anos. Né? Exatamente. Vamos ver aí os gols do final de semana. Jogando em Campinas, a Ponte Preta saiu na frente do Palmeiras aos 50 segundos de jogo. Após 2 rebotes de Fernando Praz, o chute de Jefferson terminou com o desvio do artilheiro do campeonato, William Potker. O segundo veio desse lançamento do próprio William Potker para a finalização do atacante Luca, 2-0. O terceiro começou nesse lançamento de Cleison para Jefferson, que contou com o escorregão de Zé Roberto para chutar forte e fechar o placar. Final Ponte Preta 3, Palmeiras 0. As duas equipes voltam a se enfrentar no sábado às 7 da noite no Allianz Parque. No Morumbi, o Corinthians abriu o placar nesse passe de Jadson para Jô, que não vacilou e fez mais um dele em clássicos, 1-0. Na sequência, Rodriguinho pegou a bola de fora da área e chutou no cantinho do goleiro Renan. Final São Paulo 0, Corinthians 2. O grande destaque do jogo foi o fair play do zagueiro de São Paulo, Rodrigo Caio. Ao dividir uma bola na área com o atacante Jô, o goleiro Renan acabou atingido na perna e o juiz aplicou cartão amarelo no atleta corintiano. Só que o próprio Rodrigo Caio alertou o árbitro que foi ele quem atingiu o goleiro Renan durante a jogada e não o Jô, obrigando o juiz a retirar a advertência dada ao atacante do Corinthians. Uma atitude que rendeu elogios, inclusive dos adversários.
E num jogo desse tamanho, um clássico, cada um procurando ver o seu lado, ter uma atitude dessa do Rodrigo Caio. Pode ter certeza que no jogo de domingo eu vou procurar para dar um abraço. Só fiz o que tinha que ter certo. Ali no momento eu pisei no Renan e eu falei, só isso. Não fiz nada demais. Não tem nada demais, mas é raro, né? Então, o árbitro, na verdade, errou, mas ele salvou a arbitragem. Foi corretíssimo. E num país onde a gente está acostumado com um jeitinho, com levar vantagem em tudo, pois é, chama a atenção o fato de um jogador ser honesto. Dele chegar para o árbitro e falar assim, olha, quem tocou no goleiro não foi o Jô, fui eu. Ele, sabe, o Jô ia ficar fora do jogo, do próximo jogo, injustamente. Então ele fez o correto. É um grande exemplo, merece os parabéns. Um raro exemplo de honestidade no Brasil. Que deveria ser muito comum. Tá bom. Mais alguma coisa? Por hoje é só. Tá bom, né? Obrigado, Celso. Até amanhã. Estela. Daqui a pouco, Maria Lídia Flandoli entrevista ao vivo o sociólogo Rodrigo Prando. Até já. Quem já duvidou de si? Quem já teve medo? Quem teve que resistir? Quem aprendeu? Quem cresceu? Quem acreditou? Você tem muitos motivos para seguir em frente e um só banco. Bradesco, pra frente. Eu não tenho dúvidas de que quando você estuda, você se aprofunda, você cria novos debates, isso agrega muito no seu dia a dia. Você começa a simular problemas em sala de aula e isso faz toda a diferença. A gente nunca sabe o que vai acontecer no futuro, então quanto mais preparado a gente estiver, melhor. Eu escolhi a Casper Libero pela tradição, pela localização, a Avenida Paulista facilita muito, então eu acho que a Casper tem um nome no mercado, tem uma credibilidade, professores de excelente nível e isso te agrega tanto que é uma satisfação incrível pra gente. Por isso, eu sou Casper. Somos todos Casper. As mulheres representam mais de 52% do eleitorado brasileiro nos dias de hoje. Porém, nossa participação nas decisões dos poderes não representam esta maioria que somos. Nas disputas eleitorais, isto também ocorre. A presença das mulheres é muito pequena. Vamos juntas mudar esta realidade. Filice no PRTB. Aqui você tem espaço garantido. Lance novo na área. Agora o time já começa morto. Empate em clássico é um horror. Conflito novo no time? Não respeitam nada. É muito amadorismo. Se tem novidade no futebol, tem comentário novo no Gazeta Esportiva. De segunda a sexta, 18h. Busca de saídas para o resgate da credibilidade na política na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Entrevista o sociólogo Rodrigo Prando, professor e pesquisador da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Obrigada, professor. Boa noite, eu que agradeço. Bom, professor, a lista do ministro Fachin e os áudios que exibiram para todo o país, para o mundo, o esquema de corrupção, o sistema de corrupção na relação de empresários do setor privado com políticos e autoridades, traz um impacto tão forte que ameace a democracia? Traz um impacto fortíssimo. Nós vamos analisar essas imagens e esses áudios daqui a 30, 40 anos. Essas imagens, esses áudios, eles são marcados sociologicamente, historicamente, como um elemento que faz parte de uma operação que desnudou como nunca se viu na história brasileira, quiçá na história mundial, a corrupção. Mas aquilo que já se sabia. Se sabia, mas hoje, por conta das redes sociais, isso toma uma dimensão jamais vista. Se sabia, mas mostra esta relação da corrupção no público e no privado, mostrando que a política no Brasil está apodrecida.
o sistema político está apodrecido. Cabe perguntar se desse sistema apodrecido servirá como elemento de adubo para uma nova política. Essa é uma coisa. O senhor falou elemento de adubo para uma nova política, mas eu vi uma referência outro dia que tudo isso está criando um terreno fértil para o aparecimento de figuras que se apresentam, bom, eu não sou político, detesto política, aproveitando-se da onda do clima antipolítico e oferecendo uma alternativa dissociada da política. Eu quero ouvir do senhor se isso é um grande risco e uma possibilidade de aparecimento de aventureiros, de figuras inexpressivas que tenham chance de crescer e aparecer. O risco existe. Eu penso sempre que a saída para a política, na situação que está, ainda é a política. Política com P maiúsculo. Um cientista político que você, Maria Lídia, conhece, eu também, foi meu professor na Unesp, Marco Aurélio Nogueira, escreveu um livro chamado Em Defesa da Política. E já naquele livro ele apontava desta negação da política como uma estratégia do próprio político. No fundo, quem nega a política, de uma certa maneira, que não apenas retórica, pode invocar a força, porque a política existe para que o diálogo, para que os consensos sejam construídos, para que projetos de um país sejam consubstanciados na discussão democrática. Pela arte da conversa e do entendimento. Do entendimento da conversa, da negociação, do convencimento, que é vencer junto, convencer é vencer junto. Sem dúvida que nós corremos o risco de uma saída de um aventureiro ou de uma figura autoritária. O senhor já vê no cenário político figuras com esse perfil se articulando? Sem dúvida que existem, mas também o índice de rejeição dessas figuras acaba sendo altíssimo também, porque hoje as redes sociais, como eu bem coloquei há pouco, traz também uma repercussão, ou seja, vídeos e posições que são entendidas como retrógradas. Mas o senhor identifica essas pessoas já? Sem dúvida que se pode identificar. Por exemplo, uma figura como Jair Bolsonaro, ele tem uma pegada que muitas vezes mostra uma posição muito dura em relação à política, mas por um outro lado as posições deles muitas vezes resvalam não só no conservadorismo, mas também em algo que não é bom para a democracia, como por exemplo pensar a retomada de governos militares. Os militares hoje estão numa outra ótica, num outro papel. Eles querem e estão prontos para estar dando contribuição no sistema democrático. Então figuras como essa ganham repercussão. Então Bolsonaro ele tem sido campeão nas redes sociais. Agora, tem que ver também como é que ele vai se entender. E aí tem uma diferença do discurso para a prática política. E ele é um candidato que, se colocar para 18, é inteligente. E provavelmente o discurso dele vai mudar. E no seu entender, grandes partidos como o PT, o PSDB, sinalizam que podem ter abertura para abraçar essas candidaturas? Bom, eu acho difícil. Se aproveitem da onda da hora? Os principais partidos brasileiros, a gente sabe que o sistema político brasileiro ele tem assim, uma multiplicidade de partidos que se fragmenta e fica até incompreensível para o eleitor entender por que de tanto partido. De qualquer forma, se nós formos pensar no PMDB só chegou ao executivo, à presidência da República, por vias indiretas, nunca depois de 89 numa votação. Por isso que eu citei PT e PSDB. PT e PSDB estão polarizando a política brasileira nos últimos anos. Dentro do PSDB hoje você vê que a lista trouxe aí terra arrasada para as principais lideranças, salvaguardando até o momento a figura do prefeito João Dória, que já é com balão de ensaio apontado como um possível candidato. Por mais que ele negue. Por mais que ele negue, porque ele faz o papel de ser alguém que foi conduzido neste primeiro momento pelo governador Geraldo Alckmin. Agora, essa lista do Fachin mostra, professor, que efetivamente o poder corrompe, que ninguém escapa? Eu não sei se dá para generalizar, que a gente tem que tomar muito cuidado com generalizações. Porque está tão geral, sim, né? Pelo volume de gente. Não, sem dúvida, mas se você colocar todos no mesmo patamar ou na mesma condição, aí realmente o terreno fica fértil para qualquer tipo de aventureiro, para qualquer tipo de discurso negador da política. A saída, como eu disse, ela tem que ser política pensando no país, na democracia, na res pública, porque essa lista mostra este interesse privado dominando o Estado e atores de dentro do Estado políticos se servindo também dos interesses privados. Uma outra questão é a saída.
né, que foi, inclusive, como anunciei a sua entrevista, a busca de saídas. E nós estamos ouvindo muitas alternativas, desde aquela anistia geral para as doações de Caixa 2, que aí livra a barra dos políticos tradicionais, que são grandes lideranças do país, a convocação de uma Assembleia Constituinte independente, ou mesmo antecipação das eleições presidenciais, trazer já para esse ano um grande pacto entre as correntes e forças políticas existentes. Disso tudo que está sendo apresentado, o senhor vê alguma delas como sendo realmente a saída adequada? Das 4 opções que você coloca, a que mais me parece, dentro dos limites de uma proposta democrática e para a reconstrução do Brasil, uma convocação de uma Assembleia Constituinte para rever pontos da Constituição e pensar a reforma política. Agora? Agora, por exemplo. É aquilo que eu vejo com maior simpatia. A ideia de lista fechada não traz empatia. A ideia de uma anistia, veja, vamos retomar rapidamente o que aconteceu naquele trágico acidente da Chapecoense e dali para frente as 10 medidas da corrupção foram desconfiguradas e em massa a sociedade criticou. Então aquilo que eu vejo como uma saída melhor para este cenário, uma ideia de uma Assembleia Nacional Constituinte. Agradeço muito. Eu que agradeço. Uma boa noite, professor. Obrigado. Gamberini. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Boa noite e até amanhã. O Gazeta Esportiva comenta tudo sobre o Paulistão, de segunda a sexta, 6 da tarde.